A gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas falar de algo extremamente importante que finalizou o nosso Bastidores CNN ontem. Os detalhes da decisão do Ministério da Saúde em interromper a vacinação contra a dengue, algo urgente e importante. O imunizante do Instituto Butantan está sendo investigado e a gente conversa ao vivo com o diretor do Instituto Butantan, o Dr. Esper Calas, que é médico infectologista e professor de medicina da Universidade de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela entrevista, por abrir espaço na agenda do senhor para falar com Bastidores CNN. Eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que está sendo investigado nesse momento. Ontem o ministro Alexandre Padilha falou em 2 mortes, mas a gente ainda não pode ligar essas mortes à vacina, né? Isso ainda está sendo investigado. Olá, Gustavo. Olá, Tainá. É um prazer falar com vocês na CNN e aos espectadores. O que a gente está seguindo é um processo depois da decisão do Ministério da Saúde de ter colocado uma pausa na vacinação. A análise dos primeiras 500.000 de pessoas que foram vacinadas apontaram para um sinal de que possa ter alguns eventos adversos que, na verdade, são efeitos colaterais que poderiam ser relacionados a vacinas que nós não tínhamos detectado na realização dos estudos de pesquisa até agora. Foram estudos que percorreram todas as fases que são rituais no processo de desenvolvimento da Butantan DV. Tudo isso já tinha sido aprovado pela Anvisa e a gente não tinha percebido esse tipo de problema. Agora é hora de fazer uma pausa, aprofundar nos dados, tentar entender o que aconteceu com essas pessoas que tiveram esses efeitos colaterais e saber se isso é um sinal verdadeiro ou se a gente, por exemplo, possa identificar se tem algum grupo específico de pessoas mais predisposto a desenvolver algumas dessas coisas que apareceram. Tudo isso para dizer que a análise tem que seguir um critério de rigor bastante elevado para a gente ter certeza que estamos dando as respostas corretas para tomar as decisões dos próximos passos, Gustavo. Eu queria entender melhor, doutor, qual será a atuação do Butantan junto ao Ministério da Saúde para solucionar esse problema, né? Como é que tem sido a integração junto ao governo federal? Quais são as informações necessárias de serem esclarecidas hoje para que haja, segurança na aplicação do imunizante daqui por diante? É importante dizer que a comunicação e trocas que envolvem o Butantan, o Ministério da Saúde, especificamente o Programa Nacional de Imunizações e a Anvisa, vem acontecendo e a gente, inclusive, está colocando grupos de trabalho conjunto para trazer as melhores respostas possíveis. Ontem a Anvisa anunciou a constituição de um grupo de especialistas para acompanhar. A própria Anvisa acompanha todos esses trabalhos e agora é debruçar sobre os dados, tentar entender da melhor forma possível. Eu quero ressaltar o apoio que vem recebendo durante todo esse período da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O secretário Eleusis Paiva me ligou várias vezes, como também o governador Tarcísio, preocupado em oferecer todo o suporte para a gente perseguir esse caminho agora, que é difícil, a gente não queria que isso estivesse acontecendo, mas faz parte de processos de início de utilização de novos produtos. E a Butantan DV é uma conquista extraordinária da ciência e da saúde pública brasileira, construída ao longo de 20 anos, mas que segue os caminhos que todos os produtos também seguem, e a gente tem que enfrentar essas situações da forma mais madura possível. A imagem do Instituto Butantan deve ser preservada porque é importantíssima, é um patrimônio de São Paulo e nacional. Diretor, o maior período de incidência da dengue é no verão, no finalzinho do ano e no começo. Felizmente estamos no meio do ano. O senhor acredita que essas dúvidas possam ser esclarecidas até esse próximo período mais endêmico da doença? Seria o ideal, Gustavo, porque
A gente teria, portanto, uma arma para enfrentamento da dengue já o ano que vem. Eu quero ressaltar, aproveitando essa sua pergunta, que a dengue tem variações epidêmicas muito grandes de ano para ano, e basta olhar o que vem acontecendo nesses últimos 3, 4 anos. A gente teve, por exemplo, 2026 agora foi um ano muito tranquilo. O número de casos foi um dos mais baixos durante o ano que a gente viu na história. O ano passado, um ano típico. Ao redor de um tanto mais de 1 milhão de pessoas, 1.300 mortes, Gustavo. Em 2024, nós tivemos mais de 6 milhões de casos, com mais de 6 mil mortes no país. Ou seja, o que pode acontecer o ano que vem? Ninguém sabe. A despeito dos esforços de medidas tradicionais de enfrentamento do vetor da dengue, que é o Aedes aegypti, de todas as medidas tradicionais, a história nos mostra que a dengue passa por ciclos, idas e vindas, anos piores, anos melhores. O ano que vem, portanto, a gente não tem ideia até que ele se inicie, assim, como que vai se comportar a doença. É claro que quanto mais brando for, mais tempo a gente ganha para conseguir implementar medidas de controle. Se a vacina Butantan DV estiver disponível, e eu acredito que a vacina tem esse potencial de estar de volta no enfrentamento da dengue na estação seguinte, a gente teria uma arma formidável. A vacina tem uma proteção de 65% contra casos de dengue, 80% contra casos de dengue grave, depende de dose única, e a gente conseguiria, com isso, ampliar muito a vacinação com a capacidade de doses que o Butantan tem potencial de entregar para o governo. Mas a gente tem que seguir agora esse rito, fazer essa análise com o máximo de rigor possível, debruçar sobre os dados, verificar que estudos mais a gente pode fazer para dar as respostas que a gente precisa para chegar às conclusões de como utilizar a Butantan DV. Doutor, ficou uma dúvida sobre a produção. A produção ela é interrompida ou continua a todo vapor, mesmo diante dessa suspensão preventiva? Como é que vocês estão trabalhando no Butantan hoje com essa vacina? Tainá, nós temos disponíveis já mais de 45 milhões de doses na forma de IFA, ou seja, aquela forma a granel para ser envasada, que já vem sendo feita tanto aqui no nosso Instituto Butantan, como também na empresa que foi contratada pelo Instituto e preparada pelo Instituto ao longo de 2 anos para fazer a expansão dessa produção na fase inicial. É claro que a gente está colocando uma pausa, estamos discutindo nossa programação de produção a depender dos próximos passos dessas análises. E não há uma resposta, depende do que vai acontecer na análise dos dados e na realização dos estudos para a decisão ser tomada, não só pelo Ministério da Saúde, com o endosso da Anvisa e a participação do Instituto Butantan, além de todos os assessores que são envolvidos nesse processo de discussão que é totalmente transparente para a sociedade brasileira. Diretor, só para esclarecer a nossa audiência, quem estava recebendo esse imunizante até agora e chamou a atenção do senhor esses efeitos colaterais, porque ontem o Ministério da Saúde disse que boa parte dos efeitos colaterais não eram esperados e não foram diagnosticados nos testes desse imunizante. De fato, Gustavo, a gente fez o estudo fase 3 com cerca de 11 mil pessoas que receberam a vacina e a gente não percebeu isso. Não teve isso, na verdade, porque o estudo foi realizado com extremo rigor. A outra coisa, Gustavo, é que a vacinação piloto do Ministério da Saúde foi implementada em 3 municípios brasileiros, em Botucatu, no estado de São Paulo, Nova Lima, em Minas Gerais, e Maranguape, no Ceará. Nessa fase, mais de 80 mil pessoas receberam a vacina e o efeito também não ocorreu.
Então, a gente estava não só com as informações do desenvolvimento clínico, mas também com as informações da vacinação piloto de mais de 80 mil pessoas sem o sinal ter aparecido. E ele foi aparecer na vacinação subsequente, que envolveu profissionais de saúde de primeira resposta. São essas diferenças que a gente tem que aprofundar, entender melhor por que elas se comportaram dessa forma, para achar as respostas que norteiam os próximos passos. Muito obrigada, doutor Esper Calaz, diretor do Instituto Butantan, trazendo ao Bastidores todos os esclarecimentos de momento sobre essa suspensão preventiva da vacina contra a dengue. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado, Tainá. Obrigado, Gustavo. Um abraço a todos os espectadores do programa.